Projeto Afrofuturistic Talk. Realização Cult SP, São Paulo Governo do Estado, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Coordenação Associação Cultural REG. Parceria com Tony Prada Entretenimento Arte e Cultura. Salve, salve afronautas do Brasil, do mundo, da galáxia, seja onde é que você esteja, você está em contato com o melhor conteúdo, com o melhor debate acerca das nossas questões, as questões da população negra, a questão do empoderamento financeiro, economia criativa e tudo mais que é parte dessa série de programas em que a gente tem discutido um pouco dos aspectos que projetam, que pensar um pouco do que significa o desenvolvimento econômico da população negra. E a gente já recebeu aqui diversos entrevistados, empresários, pensadores, ativistas, gente que pensa o Brasil do futuro. Afrofuturismo porque, para nós, a perspectiva é recuperar as influências e as heranças dos nossos ancestrais e projetá-las para o futuro. E o futuro deve ser diferente daquele que nós estamos vivendo hoje, com desigualdade, com diferença. É necessário construir um Brasil onde a riqueza possa ser partilhada entre negros, não negros e todos e todas. Eu estou recebendo hoje aqui uma convidada muito especial. Ela, como eu, é administradora, é ritmista, agente empreendedora cultural, formada em administração de empresas e pós-graduada em estratégia de mercado. É pesquisadora, observadora e vivente da cultura tradicional africana e afro-brasileira. Atua no segmento educacional, cultural e não fomenta as culturas de matriz africana. Atualmente é empreendedora da Viajubá, Viajubá, empresa de assessoria e consultoria em viagens de intercâmbio com foco na África do Sul, executiva de vendas na escola Ebony English. A Ebony que a gente já teve o prazer de conversar aqui com a Marta. Faz parte do grupo Afro Ilu Oba de Mim, como ritmista, no naipe agogô, é isso, né? E recentemente foi convidada a integrar o time de produção de shows do grupo. Muito obrigado, Juliana. Obrigado por você estar aqui com a gente e por você compartilhar um pouco dessa sua história, de seu conhecimento aqui com a gente. Fala um pouco de você, Juliana, primeiro. Somos tão poucos que a gente tem curiosidade de saber como é que você foi parar nesse aspecto que a gente chama de empreender. Como é que você foi guindada para essa posição? Boa tarde, saudações a todos. Obrigada pelo convite, por estar aqui, para compartilhar um pouquinho da minha história. Obrigada pela introdução. Eu penso que nunca, assim, antes de me tornar empreendedora, era um caminho, era uma possibilidade. Acabou se tornando meio que automaticamente, por eu ter justamente estar pensando numa transição de carreira, quando eu estive a primeira vez no continente, na África do Sul, e a segunda vez eu pude ficar mais tempo, e estando lá eu pude auxiliar pessoas que estavam chegando também, então dava dicas, passeava junto, comecei a mapear lugares que não estavam necessariamente nesses top 10 de internet, estando no continente, e passei a fazer isso voltando para o Brasil, e a partir daí eu criei a Viajuba, que é uma consultoria e assessoria para pessoas que querem fazer intercâmbio, especificamente na África do Sul, mas para outros países a gente também conecta com as agências, e passou a ser um desejo, um sonho de que todo mundo veja essa possibilidade, principalmente para nós, pessoas pretas, que muitas vezes nem pensa em tirar um passaporte, né? Pensa que é muito complicado, né? Mas planejando, organizando, tendo isso como objetivo, dá para fazer com tranquilidade. Qual é o papel qual é o papel da Viajuba hoje? O papel da Viajuba hoje é te levar para casa. Eu considero o continente africano como a nossa casa. Talvez aí um sonho utópico de conhecer os 54 países, começando pela África do Sul. A gente não tem essa possibilidade de saber necessariamente de onde viemos. Agora tem o teste de DNA, né, que consegue
fazer um mapeamento. Eu mesma fiz dos meus pais recentemente. Então, é esse papel. Eu acredito e eu acho que aqui vai um desejo. Todo mundo deveria ter esse direito de estar no continente que fosse uma vez na vida, né? Concordo. Para sentir a terra dos nossos ancestrais, ter essa conexão. E só estando lá, como você disse que já esteve também, a gente sente essa emoção e, claro, consegue entender e ver que não é essa África que pintam para a gente, seja na África do Sul, e agora a gente quer ir para outros países também. Na sua cabeça, assim, para você, o que mudou na sua cabeça ao chegar no continente africano? Eu já estava passando por um processo de uma conscientização maior do meu papel de mulher negra, de certa representatividade para pessoas da minha família, meu sobrinho, crianças, a questão de ter parado de fazer química no cabelo e estar próxima mais fortemente de culturas afro-brasileiras, né? Hoje eu sou candomblessista, sou iniciada em Ifá, mas eu passei pela Umbanda, então nesse momento também eu estava nesse processo de ficar mais próxima de coisas que me faziam sentido. Então, ir para o continente parece que complementou essa passagem de estar passando por esses processos, e chegar no continente me fez ver e entender que a África é diferente do que pintam, de que colocam pra gente, que é importante a gente estar nesses espaços, nesses lugares que contam também a nossa história, e também aproveitar o lugar, que é nosso merecimento também. Sim. Comer uma comida boa, poder celebrar, estar num ambiente gostoso, num ambiente acolhedor, infelizmente entender que racismo está no mundo inteiro, né? Lá é um país que ainda tem uma quantidade grande de pessoas não negras e que estão donas de muitos lugares ainda. Na verdade, eles são muito poucos, mas que ainda estão na coordenação da direção da riqueza, né? Sim. Então, chegar no aeroporto e ver de cara as propagandas, os outdoors, você ligar a televisão e ver pessoas pretas, você já vê que é um choque. É totalmente diferente do Brasil. Mas tem esse outro lado. Você entra nos lugares, nas lojas, você vê que os donos ali são pessoas. Sim. E quem está lá atrás, trabalhando, cozinhando... Impressionante, tem mais indianos no comando das empresas do que os negros. Eu estava falando que, quando eu estive lá, eu fiquei impressionado que, do ponto de vista da riqueza, 70% da riqueza na África do Sul estava na mão dos brancos. É bom lembrar que faziam 5 anos que tinha acabado o apartheid. Era muito recente. Uhum. Ainda tinha, por exemplo, assim, 20% e 30% da riqueza ainda estava na mão dos indianos, que a África do Sul é um país que tem muita presença indiana. Uhum. E depois vinham os negros. Mas o que impressiona é que, como é uma sociedade que tem 98% de população negra, não tem jeito. A TV tem que ser negra, a publicidade tem que ser negra, e isso gerava um contraste. Você imagina para mim em 2001, Uhum. Chegar, ligar a televisão, ligar em todo lugar e ver os negros com uma presença forte. Isso é fundamental. Mas eu tenho perguntado para as pessoas, você como empresária, eu tenho dito o seguinte: nós negros fomos educados para não pensar nem lidar com dinheiro. Uhum. E isso por vários caminhos. Tanto por aqueles que desejam o fim das classes sociais, o fim da luta de classe. Portanto, eu e outros militantes já ouvimos os brancos empoderados financeiros dizer: mas se vai acabar a sociedade de classe, por que a gente vai formar uma elite preta? Né? Então fica aí aguardando que a gente chega. Ou seja, pelo preceito cristão brasileiro, especialmente do catolicismo, com voto de pobreza para os pretos e pobres. Porque o voto de pobreza é dedicado nas nossas cabeças. Uhum. Para você, primeiro, estudar administração,
para você tentar entender os códigos e os mecanismos da gestão. Foi difícil, sendo mulher, preta e provavelmente advinda da periferia, não sei de onde você veio, eu queria que você falasse um pouco de você, de você quanto pessoa. Eu não sou da periferia, eu moro ali na região do Sacomã. Legal. Eu tive uma formação católica muito forte mesmo. E esses dias, você estava falando, eu vi alguém comentando que alguém estava falando das afirmações, né, que as pessoas gostam de falar para memorizar. E aí uma pessoa lembrou, e era sobre dinheiro, falando assim, a gente passa a vida inteira cantando aquela música, eu sou pobre, 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 né? Parece que entra dentro da gente, e isso acaba somando com essa lógica do tipo, não quero falar de dinheiro, não gosto de dinheiro, dinheiro é ruim. Não é, né? A gente precisava ter essa educação financeira. A questão da minha trajetória, eu vou alinhar com o intercâmbio. O meu primeiro intercâmbio foi para o Canadá em 99. Não. Foi 17 anos, eu fui para os Estados Unidos, meu padrinho morava lá e ele me deu de presente. Eu não falava inglês ainda nessa época. Então, tinha 17 anos, então eu fui tutelada pela companhia aérea, né? Uhum. E eu tinha um desejo muito forte de ficar lá, se desse, né? Mas ia depender se ele me convidasse. Mas ele também estava estudando, estava com família, não teria essa condição. E depois eu fui, eu já tinha uns 24 anos, para o Canadá, fazer um intercâmbio na casa de uma amiga, fiquei lá, brasileira, e também tinha esse desejo de ficar lá, de ficar mais tempo. Por que eu não fiquei? Porque eu ainda não tinha a primeira graduação. Na minha cabeça era, eu, mulher preta, vou ficar lá um tempo, seja onde for, volto. E como que eu volto sem graduação? É muito mais complexo, né? Porque eu estava nesse processo, eu trabalhava, estudava à noite, na época eu ainda tentava fazer engenharia. Então, isso na minha cabeça não concatenava. E, período de prova, os meus amigos fazendo estágio ou eram bancados pelos pais, conseguiam ficar a semana toda estudando. Eu não, eu tinha que trabalhar, tinha uma carteira de clientes. Então, assim, a minha dificuldade foi, eu não consigo me dedicar só para os estudos. E isso foi alongando esse meu processo de graduação e alongando esse meu desejo de fazer o intercâmbio, de morar num lugar por mais tempo. Então, eu acabei desistindo da engenharia, não era para mim. Fiz administração, me organizei, consegui me estabelecer dentro do mercado que eu trabalhava e consegui realizar esse meu desejo de ficar mais tempo morando num lugar. Então, essa dificuldade foi pensando justamente nesse futuro que eu teria se eu conseguisse morar fora e como que eu conseguiria avançar profissionalmente falando sem a primeira graduação. Sim. Então essa foi uma dificuldade nesse sentido, porque eu não tinha quem me bancasse, então eu precisei organizar dessa forma e aí a minha primeira graduação foi com quase 30 anos, que é muito comum entre nós, mulheres da minha geração, por conta disso. Então, essa foi o meu desejo era que eu tivesse feito antes, sim, mas não foi possível. E mesmo assim, não é uma reclamação. Assim, eu acho que eu ainda assim pude fazer bastante coisas em relação às pessoas que estão trilhando alguns caminhos, e aí é esse meu papel de querer mostrar e de falar que dá para conciliar as coisas, né? Eu acho que hoje tem muito mais caminhos para se fazer a universidade, muitos processos de bolsa, e as oportunidades precisam chegar para as pessoas para que elas consigam também enxergar por outro ângulo. É verdade, e assim, e para você que é jovem, mais jovem, jovem. Você que é mais jovem, parece que o passo é tão pequeno, muitas vezes, mas eu me lembro o seguinte, quando eu tinha 20 anos, a presença negra nas universidades era 0,70%. 0,70% era a presença de negros. Eu me lembro quando, na USP, a USP devia ter 30 mil alunos, e devia ter uma meia dúzia de negros, entre eles o Fernando Conceição. E o Fernando Conceição começou a chamar um movimento que era um movimento por cotas e por reparação. E eu achei muito engraçado, e naquela época, eu inclusive condenava o Fernando Conceição, porque eu achava um absurdo. Como assim cota para negro e como assim reparação? Eu me lembro que ele juntava estudantes negros das várias universidades em São Paulo, que não dava muita gente, e ele ia nos restaurantes comer
e pedia para o dono do restaurante colocar na conta da reparação. Óbvio que foi todo mundo preso, foi todo mundo para a cadeia. Mas era impressionante, porque todo ano, até hoje, os estudantes de Direito, na cidade de São Paulo, no dia 11 de agosto, vão todos para os restaurantes do centro, comem, penduram, 11 de agosto, e já é uma cultura de aceitar. Não me lembro de ter visto nenhum advogado da Faculdade de São Francisco ser preso por fazer esse ato. E o Fernando Conceição fazia isso na USP. Mas a gente olhava por dentro das universidades e não tinha nenhum negro. Outro dia eu fui convidado para dar uma palestra, para conversar lá na FEFELET, na USP. E eu entrei numa sala de aula lá gigante e eu fiquei impressionado, tomei um choque. Porque tinha uns 20%, que é pouco, mas tinha uns 20% de negras e negros. E todo mundo com orgulho, todo mundo com seu cabelo crespo, todo mundo com orgulho de estar ali, e isso faz muita diferença. Eu sempre digo para meus filhos que quando você tem 50, 60 anos, é como se você estivesse no alto de uma montanha e conseguisse enxergar coisas que você não conseguia enxergar quando você estava na planície, né? Nos 20 anos da planície. Mas, dito isso, você falou em algum momento aqui dessa tua perspectiva de convencer. Eu sempre digo que as pessoas têm travas mentais construídas pela estrutura do racismo. Então, assim, você não pode ser empresário. Quando você vira empresário, você não é empresário, você é microempreendedor. E quando você diz que você é microempreendedor, você está dizendo o lugar onde você quer ficar. Eu sempre comecei, quando eu comecei a tocar a empresa que eu tenho hoje, eu já dizia, eu sou empresário. O tamanho a gente discute depois. Então a gente é levado a ter travas mentais que nos impedem de pensar em dinheiro, nos impedem de pensar em negócios e nos impedem de pensar, você falou aqui agora, da possibilidade de tirar um passaporte e de uma possibilidade de ir para qualquer lugar, e não precisa ser a África, né? De você ter a liberdade de dizer, eu quero ir para qualquer lugar do planeta. Eu queria que você falasse um pouco como é que essa vivência, você deve lidar com muitos meninos e meninas negros, mudou? Eles hoje têm essa perspectiva de que eles podem viajar para intercâmbio, por exemplo? Sim. Aí eu vou puxar a sardinha, lógico, para a África do Sul, porque Sim. já começa a dar consultoria aqui já. A gente não precisa de visto. Verdade. E o nosso dinheiro vale quase 3 vezes mais que o deles. Então, é muito mais vantajoso ir para a África do Sul do que para a Europa. Europa ou América do Norte. As pessoas chegam para mim muito por indicação. Fala com a Ju. Eu conheço uma amiga, fala com ela que ela vai te ajudar. Porque tem gente que fala assim, tô indo semana que vem para a África do Sul, me ajuda? Eu falo, ajudo, mas me leva junto. Ou a gente tem um tempo maior também de se organizar e fazer uns 5 encontros, pelo menos, para eu detalhar as coisas. Porque o meu papel é facilitar essa chegada lá. Por conta do choque cultural que a gente estava comentando, por conta de coisas que acontecem em lugar... Que é isso, a gente está sujeito no mundo e pode acontecer tudo. É um lugar bem diferente. É um lugar bem diferente. Por mais que a gente acha que é um país de população negra, a gente acha que vai ter proximidade. A minha experiência foi de um lugar muito diferente do nosso, não é? Sim. É ainda um lugar que eu consegui maior proximidade com os sul-africanos nesse tempo que eu fiquei maior. Sim. A primeira vez, não. E aí a gente passa a entender... A impressão minha, mas eles olhando para você, a gente acha assim, chegamos agora no nosso território, aqui é a nossa terra, beijo o chão, mas aqui tal. Só que os caras olham pra gente e já falam, você não é daqui. Principalmente Joanesburgo, né? Principalmente Joanesburgo. Que foi um lugar que você também teve. Olha e fala, você não é daqui. Aí eu pergunto, mas como é que você sabe que você não é daqui? Não, vocês são diferentes, você não... você teve essa sensação também? Viveu essa experiência? Em Joanesburgo, mais fortemente. A ponto do Uber, a gente tava com um amigo, a gente tava chegando na nossa acomodação e a gente pediu para parar antes porque a gente queria comprar umas coisas ali. Ele parou o carro, olhou pra gente e deu várias orientações. Aí tá bom. Saímos do carro, compramos umas coisas e deu tudo certo. Mas é isso, a gente precisa ficar atento a tudo e a todos. E eles olhavam pra gente, sabia que a gente não era de lá. Eu não sou uma mulher preta retinta. Sim. E na África, em Joanesburgo, tem bastante essa população. Na Cidade do Cabo,
que é a maioria da etnia Xhosa, Sim. Como eu vivi mais na cidade, no centro, essa presença preta tinha também, claro, mas ela era mais misturada com os africanos, que eles chamam. Eles têm uma classificação lá que também dá esse choque, né? Que é os colors. Só explicar isso para as pessoas. Na época, primeiro, você mais jovem, a África do Sul viveu talvez um dos racismos mais cruéis que no século XX, que durou até pouco tempo no século XX, em que a sociedade era dividida, era apartada, né? Uma parte do país rico era ocupado por 2% de brancos e o restante dos negros eram obrigados a viver na mais absoluta situação insalubre e em territórios onde eles eram permitidos. Para que você saísse de um território para outro, você tinha uma espécie de passaporte, né? Que te autorizava você a ir ou não. E o pior, o racismo classificava os negros por camadas, né? Então, havia como aconteceu na Índia também, você tinha castas de negros. Então, tinha os negros que eles permitiam, por exemplo, que trabalhassem na casa deles, né? E tinha aquele que ele não permitia. Então, um pouco disso que você está falando, isso, né? Da diferença, inclusive, da população de Joanesburgo com a cidade do Cabo, por exemplo. Sim. Então, tem muitas pessoas não brancas na cidade, né? Convivendo. Sim. A cidade do Cabo, por ser uma cidade que tem muita atividade ao ar livre, o turismo lá ele é bem forte. Então, eu senti essa pressão um pouco maior em Joanesburgo, que eu fiquei pouco tempo, e me mandaram várias recomendações, eu nem achei que era tanto, mas estando lá, eu não passei por situações ruins, mas eu precisei ter muita atenção. Eu perdi o porquê que a gente estava falando... Bom, a gente falou, eu perguntei se as pessoas viam diferença em você e se identificavam, sim. Né? Mas eu ficava muito contente também quando as pessoas falavam, você já pode morar aqui, você parece um... Eu falei, vamos lá no consulado me autorizar, sim. Porque eles falavam por conta do meu cabelo, sim. Apesar de eu não ser preta retinta, mas por conta do meu cabelo. E eu já estava vestindo lá também igual eles, então eles já estavam falando, pode ser nossa irmã, beleza, vamos. Mas mais fortemente foi em Joanesburgo essa coisa da diferenciação e dos olhares, assim. Na minha época, inclusive, eles ficavam felizes porque a gente era brasileiro, eles tinham um carinho desenhado pelo futebol, né? Então, na época você chegava lá... eles só falavam de jogadores de futebol. Olhava para sua cara, Brasil, futebol, e Pelé, na época era Ronaldo, não era Ronaldo, tinha um outro jogador, eu me lembro agora, vou lembrar. E muita camisa do Brasil, circulando, sim. As pessoas usando muita camisa da seleção brasileira na África do Sul. Então tem uma relação de carinho. Mas tinha uma surpresa também saber que no Brasil tinha preto. Eu ia falar isso. Não é? Você viveu isso? Sim. Em Uber lá, a gente anda muito de Uber lá também. E todos eles gostam muito de conversar e eles ficam tentando adivinhar de onde você é. Eles falavam, você é dos Estados Unidos. Aí falava, não. Então é de algum país do continente, mas que fala francês. Fala, não. Fala Brasil. Brasil! Aí vinha essa conversa do futebol, do carnaval... Isso. E das celebridades, enfim, e das camisas que eles gostam bastante. Mas tinha essa surpresa. E agora tá tendo esse movimento grande, né, de pessoas pretas lá. Sim. Do Brasil, de né? Brasileiros lá. Brasileiros, né? Que na minha época que eu fui não era muito comum. Não era frequente. Ainda é um número bem menor em relação à maioria dos brasileiros que vão para lá. Mas a gente está conseguindo resgatar, está conseguindo estar lá e viver e ter esse direito de celebrar, de conhecer as pessoas por lá também. E na minha consultoria, eu faço isso porque, assim, muitas pessoas, né, e pessoas, às vezes, que são de matrizes africanas, de religiões como eu, vão esperando uma coisa e eu também alerto que, calma, não é assim, né? O continente, ele é gigante, sim. A gente não vai encontrar orixá no sul do continente, por exemplo. Tem outras tradições religiosas e que eu não consegui acesso. Sim. Então, não é simples, né? Sim. Hoje eu conheço, depois que eu voltei de lá, que eu pude conhecer um pouco mais, porque lá não tinha esse acesso. E é muito... dá muito para entender, porque a gente faz a conexão com aqui no Brasil. Sim. Eles também eram proibidos de exercer a ainda cultura são, deles. Muitas vezes, né? Sim, então é dentro da bolha deles. Eles estão certos em proteger, claro. Em não querer colocar
muito exposto, porque é isso, eles não sabem quem é que está chegando, quem é que está vindo, e ainda tem essa coisa do não podia fazer. Sim. Então, a gente faz pra gente, né? Então, na minha consultoria, eu também falo sobre isso, para também alinhar a expectativa, né? Para as pessoas terem a visão delas, mas também para alinhar algumas coisas e até direcionar. Você vai encontrar isso que você quer Sim. em outro local. Então, a minha consultoria, eu procuro facilitar alguns passeios, algumas coisas Legal. Que não aparecem nos turismos comuns. Sim. Porque na Cidade do Cabo mesmo, tem as comunidades, né? Então, eu tenho conexões com as pessoas das comunidades para que você possa estar lá com pessoas do local e ver o quão grande, o quão rico, quão culturalmente falando e energeticamente falando é muito... é isso, a gente precisa para lá, precisa estar junto e viver, porque é só estando lá para entender. Mas não é algo que você encontra nas agências comuns. Sim. Então, meu papel é fazer essa conexão. Juliana, deixa eu perguntar uma coisa. Você vê perspectiva, em algum momento, para nós, de pretos brasileiros fazerem intercâmbio de negócios com os negros da África do Sul? Esse é o meu objetivo agora, alinhado à Ebony English, que na escola eu também sou essa pessoa que faço esse papel Sim. com os alunos, e a gente agora tem parceria com uma universidade lá na Cidade do Cabo, e a gente está estendendo, além do curso regular, o curso de negócios, né? Sim. Eu participei de uma aceleração com uma escola de negócios, onde a sede é na África do Sul. Ela é de uma mulher é uma mulher branca, porém tem parcerias com mulheres pretas. Sim. Então, eu já tenho um local, por exemplo, para chegar lá e poder receber as pessoas e conectar, principalmente mulheres pretas, com outras mulheres Sim. pretas, e também fazer esse processo de executivos, de executivas, para que façam negócios e aprendam com eles Sim. também, né? Eles Sim. têm muito para nos ensinar, para trocar com a gente. Eu tive a oportunidade de conhecer vários empresários negros, os primos do norte, como eu comecei a chamar, os primos do norte. Os primos do norte têm algumas diferenças de nós. Primeiro, que eles viveram o processo de abolição da escravatura 100 anos antes da brasileira. Isso faz alguma diferença histórica. Segundo, que o racismo se estruturou de outra maneira lá. E isso fez, esse processo fez hoje com que você encontre mega empresários pretos nos Estados Unidos, muito diferente do que a gente encontra aqui. Sim. Eu tive, por exemplo, no momento que eu fui secretário de Igualdade Racial, eu tive a oportunidade de estar com um empresário que ele falava o seguinte: eu perguntava para ele, você faz o quê? Ele falou, eu sou dono de uma empresa aérea. Aí eu, na minha cabeça, olhei e falei assim, empresa aérea? Aí eu fiquei tentando passar na minha cabeça quantos pretinhos brasileiros ou pretinhas eu conheci que tivessem um jato. Tivesse um jatinho. E aí eu não lembrava de ninguém. Aí, beleza, mas eu perguntei para ele, ok, mas quantos aviões você tem, assim, na tua empresa? Aí ele falou que na época ele tinha 90 Airbus. Que na época era do tamanho da Gol. E eu fiquei impressionado. E aí eu tive a oportunidade também de conhecer outros empresários do mesmo patamar. Inclusive, Atlanta é uma cidade nos Estados Unidos que concentra o maior número de negros milionários, não artistas, né? Uhum. Que empreenderam por outro caminho. Inclusive o vice-presidente da Coca-Cola em Atlanta. E aí eu me lembro que eles tinham muita vontade de vir ao Brasil para estruturar negócios com negros brasileiros. Mas quando eles chegavam aqui, eles tinham dificuldade de encontrar negócios estruturados. Na época eu até provocava eles que eles podiam ajudar com conhecimento, trazer a estruturar, mas acho que eles não tinham muita paciência e eles queriam encontrar negócios estruturados. E eles diziam muito que parte do dinheiro deles de investimento estava muito na África do Sul. Que eles colocavam, eu vou citar um exemplo, uma diva que eu admiro muito, sou muito fã, amo, é a Oprah. A Oprah faz um investimento gigantesco em milhões e milhões de dólares na África do Sul. E aí, eu estou já falando de um caminho que eu acho que a gente podia pensar. Você, a partir do seu trabalho, a Marta com a Ebony, de pensar um aspecto do seguinte, da gente
Se os afro-americanos estão fazendo investimento em recursos na África do Sul, significa que eles identificaram lá uma capacidade histórica dos negros de empreender, maior do que o Brasil. E ao invés da gente ficar bravo, acho que a gente podia criar uma possibilidade de intercâmbio da gente nós, os poucos empresários e empresárias pretas brasileiras, de aprender um pouco com a África do Sul, que eu acho que talvez esteja mais perto de nós do que o próprio Estados Unidos. Que se acha disso? Estou falando bobagem, se eu tiver, pode falar. Eu acho que faz sentido, inclusive para você criar, estabelecer uma sede lá, criar uma empresa, não é tão complexo. Sim. Eu acho que precisam se juntar pessoas para ter esse objetivo, mas eu acho que é muito possível. E as pessoas na África do Sul também querem vir para o Brasil. É verdade. Tem uma vontade, culturalmente falando, dos artistas de ter também essa conexão, de virem para cá. Então, é também o meu objetivo, né? Não apenas levar pessoas para lá, mas trazerem eles para cá também. Eu tenho uma empresa, minha empresa de gestão cultural hoje, eu trabalho com música. Então, assim, artistas como a Tula, Melo, a Isabel Filardes, estão da nossa empresa. Arapê Malik, que além de influencer e tal, é meu filho, né? É mesmo? Pouca gente sabe, mas é meu filho. E a gente faz gestão disso. E a gente tem muita vontade, porque é o seguinte, na África, no continente africano, a gente tem percebido uma presença cultural muito forte para o mundo. Nigéria muito à frente, com o Afrobeat, né? A África do Sul também conseguiu construir uma presença com os artistas negros na Europa, mas tem uma barreira tão grande, com exceção de alguns ícones do Afrobeat de Nigéria, que conseguiu chegar aqui no Brasil, o Rema e outros poucos e tal, ainda existe uma barreira para chegar. Não sei nem se você vai conseguir responder o que eu estou falando, mas... Você sente essa dificuldade de uma distância cultural entre nós? Porque eu não consigo compreender uma população negra tão grande como é a do Brasil. A última artista que eu me lembro da África do Sul, que fez um barulho enorme, foi a Miriam Makeba. E isso já tem 40 anos. Né? É isso mesmo? Eu tenho percebido, parece que as pessoas, né, e pensando em pretos da América do Norte, por exemplo, têm estado muito presentes no Brasil. Você tem percebido também? Sim, Bahia, sim. Né? Tem um encantamento. Tá tendo um encantamento, né? E você... Até porque os pretinhos do Norte estão descobrindo agora que aqui tem preto também. Porque o Brasil sempre vendeu-se como uma espécie de Argentina, né? Um país misturado, miscigenado, aquela coisa toda. Que somos, mas é isso, né? Um país branco, né? Então, eu acredito que essa visibilidade, essa facilidade, em algum momento, vai chegar também com a África. Sim. E aí é isso, precisam de pessoas, de empresários, para poder fazer essa conexão e realmente convidar. Né? A gente teve nos últimos anos alguns artistas do sul da África aqui no Brasil. Teve uma cantora acho que era da Tanzânia, aqui, que você fala, já estão olhando. Não, do continente africano tem alguns, né? Eu vejo muito assim, por exemplo, a Angelique Kidjo, que é do eu não lembro se é do Mali ou... É de algum país que fala francês, né? Isso. Eu assisti a apresentação dela no Sesc. Sim. Ela é sensacional, maravilhosa. Dos mais jovens tem chegado algum barulho aqui da Aya Nakamura, né? Mas que é mais jovem, tá mais pro Afrobeat pop e tal. Né? Aí tem a galera da Nigéria que chegou forte com o Afrobeat. Mas é engraçado, porque o Afrobeat já é muito forte há mais de 10 anos na Europa. Mas muito forte. E chegou só agora no Brasil e ainda sem vir carregado da história do que isso significa. Porque a juventude curte Afrobeat, mas não sabe que é da Nigéria. Eu conheço jovens que acham que é americano, que é dos Estados Unidos.
E tem a diferenciação também, né? Que tem o Afrobeats Sim, e o Afrobeat, né? sim, E aí, na verdade, não se sabe sim. da onde vem. Eu acho que ainda os donos, né, de quem decide as coisas, é isso. Sim. Ainda não é a nossa galera que vai conseguir fazer essa chamada, né, de Sim. estar aqui, de fazer essa conexão com o Brasil. A gente precisa liderar essas empresas, a gente precisa estar perto e ter como direcionar essas conexões. Porque como eu tenho muitos amigos e sigo muitas pessoas de lá, e estando fazendo intercâmbio lá, eles escutam muita música brasileira. É mesmo? Escutam. Interessante. Que Aí é ouve tudo lá? mesmo. Vai ser samba, vai ser pagode, vai ser sertanejo. É mesmo? A gente passeava lá com os alunos, eu via lá os árabes cantando música assim, brasileira. Eu falava, mas gente, que coisa! Então, assim, pela facilidade da internet e Sim. dos streamings da vida, já tem essa coisa de gostar. Mas aí precisa ter vamos dizer assim, os atores que vão fazer essa vinda, né? Sim. Que essa presença se solidifique. Porque precisa de investimento, né? Sim, e que é aquilo que a gente tem pouco, né? Porque os fundos de investimento ainda olham muito pouco para as empresas brasileiras, né? com perspectivas brasileiras. E eu gosto de trazer gente como você ou como outros, porque eu já ouvi vários gestores de fundo de investimento dizendo que não tem projeto, que não tem empresa, que não tem... E eu digo para eles, tem. Um pouco de preguiça. Talvez, né? É que eles construíram uma tecnologia para medir isso. Eu me lembro que quando eu era secretário também, uma vez eu fui participar de um evento, eu fui receber a Graça Machel, lá com o Zé Vicente, lá da Zumbi. Ele trouxe a Graça Machel, Graça Machel é uma mulher que está 2 vezes na história, né? Porque ela foi primeira-dama na Angola, Moçambique. Não, em Moçambique, é isso, em Moçambique. Samora Machel. Com a Samora Machel, do Samora Machel, e depois ela acabou se casando com Mandela, com Nelson Mandela, e também foi primeira-dama na África do Sul. E aí, a gente conversando, me lembro que na época estava o presidente regional do Google, o presidente do Google Brasil estava nesse jantar. E aí ele veio assim, secretário, eu queria que a Google tivesse no Brasil vários meninos no topo, pretos. E eu queria perguntar para o senhor, secretário, como é que eu consigo regimentar meninos pretos para o Google? E eu perguntei para ele, mas o que precisa? Aí na época ele dizia o seguinte, precisa ter entre 15 e 17 anos, precisa falar mais de uma língua, precisa estar matriculado em algum curso ou matemática ou engenharia de tecnologia, de alta tecnologia, e mais algumas outras exigências. Aí eu disse para ele assim, irmão, não tem nem preto nem branco. Se você procurar nos brancos, você vai achar uma minoria muito pequena com essas características que você está falando. Você imagina ainda mais nos negros. Então o que eu faço? Falei, que tal você formar? Que tal você mudar a régua de contratação? Você não precisa exigir língua. Você pode contratar uma pessoa e dar a oportunidade dela aprender uma segunda, uma terceira língua. Você pode colaborar para que ela conclua a sua faculdade, a sua universidade. Você pode colaborar. E ele olhou, mas eu tive a sensação que era a primeira vez que ele estava ouvindo isso. Isso foi em 2011, acho que era isso, e é um pouco disso, né? Então, porque se a gente quer os fundos de investimentos pensarem em investimento para empresas pretas, elas vão ter que mudar a régua. Sim. Porque não dá para usar a mesma régua que você usa nos Estados Unidos ou a mesma régua que você usa na Europa, né? Você vai ter que usar uma outra régua. Identificar boas ideias, a capacidade de escalar essas ideias, e aí você vir com uma estrutura que ajude a empresária ou o empresário a sofisticar e a crescer o seu negócio. Sim. Não é isso? Faz sentido, encontrar as pessoas certas, né? Porque senão fica igual essa história do não encontro pessoas pretas qualificadas. A gente, diferentemente dessa época, a gente já está num outro lugar. Sim. Que tem bastante. Você consegue imaginar o seguinte, a seleção brasileira de futebol?
Se a seleção brasileira de futebol fosse igual a 90% das empresas brasileiras e tivessem excluído por algum motivo os pretinhos e as pretinhas. No futebol masculino a gente não teria Pelé, a gente não teria Garrincha, a gente teria eliminado milhões de talentos. No futebol feminino a gente não teria Marta, a gente não teria uma série de talentos que fizeram o futebol brasileiro brilhantar. Sim. E aí eu sempre costumo brincar com os fundos de investimento e com os empresários perguntando o seguinte: você consegue imaginar quantos Pelés se perderam no Brasil? Quantas Martas o Brasil já perdeu em negócios? Porque ninguém levantou da cadeira para fazer um investimento, mudar a forma, né, de atrair esses talentos, né? Mudar a régua, né? Mudar a régua. A forma de contratação, aonde que está esse gap, né? Sim. Justamente trazer essa formação para jovens, oportunizar para quem não chega, né? Para quem não tem essa possibilidade de estar cursando, fazendo uma faculdade, de estar trabalhando, ganhando ali, que seja o mínimo para conseguir pensar que pode estudar, né? E não ficar num trabalho que talvez não vai trazer um futuro promissor e não vai chegar nesse momento de estar visibilizado. Então, eu acredito que essas empresas, esses grandes atores aí do cenário, para chegar nesse estágio, precisa olhar o antes, né? Precisa fazer um pouco de políticas públicas, né? Que deveria ser o papel também do Estado, e mudar justamente essa régua, mudar justamente esse olhar e fazer junto a essa formação, né? Para que outras seleções de times sejam diversas e complementem, né, o sucesso da empresa, porque são cabeças pensantes com outra mentalidade e que somadas, né, isso tem estudos já que empresas que realmente fomentam e acreditam na diversidade, os resultados são melhores, são maiores, porque são várias ideias, não é uma coisa padronizada, não é uma coisa que sempre foi da mesma forma, né? Então, essa soma de olhares precisa ser realmente, não só dar o check da diversidade, mas realmente acreditar e ver o resultado. E também agora a gente está partindo por um outro processo, que é como manter, né, essa população que está aí antenada, que é inteligente, que está conectada a tudo, que tem estudado e sim está trazendo a sua história para dentro da empresa, para dentro dos lugares e quer contribuir, mas quer fazer diferente, porque a gente faz parte disso, né? A gente não pode ser mais colocado de fora. Juliana, muita gente deve estar em casa assistindo e curioso e falando como é que eu me conecto com a Juliana e como é que eu posso fazer intercâmbio, me dá os contatos, fala aí. Como é que o pessoal te acha? O canal do Instagram, meu principal canal é @viajuba, Viajuba, VIAJUBA. Me chama lá para a gente bater um papo. Eu faço uma pré-consultoria antes, justamente para falar do meu trabalho, o que eu faço. Aí você vê se faz sentido. Fica lá no radar para fazer daqui um ano. Se quiser fazer inglês também, que é importante, se comunicar para poder aproveitar o lugar, para poder passear bastante, aumentar o vocabulário e aproveitar, curtir bastante. Maravilhoso, Juliana. Obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo acolhimento. Colaborar com o seu conhecimento e compartilhar conhecimento. E dizer para você, continue com a gente no Afrofuturistic Magazine. Cada momento um episódio, cada episódio um conteúdo e cada conteúdo gente. Gente pensando, gente colaborando, gente ajudando a construir o Brasil do futuro a partir das nossas referências ancestrais e da nossa ancestralidade. Por isso nós somos Afrofuturistic. Salve, salve, meus queridos afronautas, meu querido público do Afrofuturistic TV. Está de volta aqui o Afrofuturistic Magazine, trazendo para você o melhor conteúdo, onde a gente discorre sobre empoderamento financeiro da população negra, sobre economia criativa e sobre cultura em geral, que tem como matriz a cultura afro-brasileira. Hoje eu quero meu convidado, também meu amigo pessoal, e eu tenho um carinho enorme em tê-lo aqui, porque, na minha opinião, ele faz parte, é um dos integrantes de uma corrente cultural
e musical importante na nossa memória afetiva, que é o samba pagode dos anos 90, que tiveram força e que geraram absolutamente um monte de recurso, um monte de memória afetiva, e mudou um pouco a história da música brasileira. Eu estou recebendo aqui o Mali é integrante do grupo Arte Popular, e é uma honra tê-lo aqui, Mali, com você. Mali, eu queria começar falando para os mais jovens, os que não viveram esse tempo. Tem gente que acha que o pagode é fruto de uma imposição da indústria cultural. Eu, que sou filho de periferia, sei que a indústria cultural só absorveu os grupos de pagode quando eles já eram um sucesso gigantesco na quebrada, na periferia, na rua. Queria que você falasse um pouco desse momento, como é que nasceu o Arte Popular, como é que o Arte Popular se insere naquele momento. Cara, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Tunício. É um grande querido e você sabe disso. Cara, eu vejo da seguinte maneira, a gente sempre viveu essa cultura muito inserida dentro de casa, né? Com nossos pais, com nossos tios, nossos avós, nossos primos, e comigo não foi diferente, né? Então eu vivendo isso dentro de casa, vivendo na rua, quando chegou os anos 90, eu vou pular, mas vou voltar também, isso só concretizou algo que já estava pronto, né? Só mudaram o olhar, passaram a nos olhar diferente, mas aquilo já era um fato, né? Aquilo já era um fato nas ruas. Ou seja, quando o mainstream, quando as emissoras, quando a TV Globo, quando as rádios começaram a dar espaço para o pagode já era um sucesso porque já estava na rua, a massa já era muito forte, né? Sim. Isso já tinha uma... Quando começou, que você sentiu assim, nossa, esse negócio aqui vai crescer. Quando foi que o pagode para você ganhou força mesmo? Foi, para mim, eu conheci o pagode assim, eu achava que ia pegar muita força nos anos 80 já. Eu sou da década de 70, né? Vivi essa efervescência da cultura dos anos 70 e tudo isso foi muito presente na minha família. Nos anos 80, que eu já estava na rua trabalhando, tocando na noite, aí eu via que aquilo um dia seria, né, aquela árvore ia dar um fruto bom. Só precisava ter um olhar diferente, porque a gente estava muito segregado, digamos assim, nas ruas, mas não tinha um olhar da mídia. Quando apareceu essa questão dos pagodes da mídia dos anos 90, que começaram a dar espaço, as rádios começaram a tocar, porque não tocavam só música internacional, né? Começaram a tocar, Moisés da Rocha foi um grande caminho aberto, abriu o caminho para todos isso. Grande Moisés da Rocha. Né? Que tinha um programa lá na Rádio USP. Acho que ali, como nos anos 80, já começou a dar esse indício de que seria uma potência que não ia ter um controle disso. Quando a mídia abriu, que a rádio começou a tocar, aí foi aquela explosão que você viu. Porém, também vieram muitas coisas juntas, né? Então tinha muita gente que tinha história dali, mais do passado também tinha uma história que não fizeram fruto desse movimento, que é uma pena, que tinha muitos outros grupos que poderiam estar nesse movimento que não foram usados, né, entre aspas, não foram apreciados, mas também abriu porta para muita gente que também não tinha voz, né? Então isso foi um movimento que eu acho que marcou muito. E a questão do Arte Popular, que você até comentou, não foi uma coisa que a gente inventou, a gente já fazia isso lá atrás, né? Como é que nasceu o Arte Popular? O Arte Popular são os amigos, cara. O Márcio é meu primo, o Pimpolho eu conheço ele desde os 6 anos de idade, nós estudávamos num prezinho junto, cara. Olha que coisa louca. Olha que... E então a vida foi levando cada um para um lado e a gente não se viu. Nós somos comadre, compadre, minha mãe, minhas tias, com a família dele. E quando a gente se reencontrou com o Evandro Tchalinho, o Evandro cortava cabelo ali na Parada Inglesa. E a gente ia se reunir no salão dele para cortar cabelo. Parada Inglesa é um bairro aqui na Zona Norte de São Paulo. Zona Norte, isso. E aí o pessoal ia cortar cabelo lá e foi conhecendo o Tchalinho, o irmão do Digar, que hoje é nosso empresário, você conheceu. Então a gente sempre se reunia ali no salão. Aí fazia um pagode aqui, uma brincadeira ali, o pessoal do Canindé, que tinha um amigo nosso lá que tinha um barzinho lá, o pessoal ia lá tomar cerveja e bater papo. E um dia o Tchalinho falou, vamos montar um grupo, cara. E eu tocava em outro grupo, antes do Arte Popular eu tive outros grupos, sou fundador de Sensação, Grupo Sensação, junto com o Cogumelo, sou fundador. A gente fundou Sensação e Cogumelo. E aí, cara, ele falou, vamos montar um grupo, chamando o pessoal, eu já tocava na noite, tocava lá no Camisa, no Botequim,
tocava em outras rodas de samba, tocava com o pai do falecido Rick Batera, o seu Natal, tocava com o pai dele, o pai do Rick. Então eu tive uma escola de tocar com o nego velho, né? Com a rapaziada mais velha. Né? Então a gente ouvia muito Amigo e Neto, Só Preto Sem Preconceito, Fundo de Quintal, Juvelina. O Arte Popular a gente acompanhou todos esses artistas na década de 80. Sim. A gente era a banda desses artistas. Então isso formatou uma cultura musical na gente muito grande, porque a gente viveu isso de perto. Né? O nome Arte Popular é em referência à música de Jorge Aragão, sim, que é arte popular, né? Sim. E a gente só configurou o arte de ser people, né? Sim. Arte people, deixou arte popular. Mas nasceu da música do Jorge Aragão. Mário, eu lembro que na década de 80, 90, então, a música, o pagode ganhou uma força nas mídias, uma força gigantesca, como surgiram vários grupos, o Catinguelê, o Negritude Júnior, o Soweto, e o Sol para Contrariar, antes um pouco Raça Negra, o Raça do Rio, e virou uma força gigantesca muito parecida com o que vive o sertanejo hoje e tal. Sim. Eu me lembro de muito recurso circulando para lá, para cá e tal, e eu quero fazer um recorte aqui. Você se lembra de ter negro na gestão dessa riqueza toda? Cara, com raras exceções? Raras exceções. Tinha. O Jorge Hamilton foi grande Jorge Hamilton. Um grande percursor de tudo isso. O Jorge Hamilton trouxe essa coisa do grupo para São Paulo. Não tinha, né? A antiga, Só para Contrariar, a casa que ele teve, que a gente tocou muitos anos, ali foi uma verdadeira faculdade. Então ele trouxe essa configuração de grupo, dos grupos tocarem, que já tinha nas periferias, mas ele centralizou aqui na Bela Vista essa casa, então ali ficou sendo um polo cultural desses grupos, né? E era fantástico, era uma escola maravilhosa. Bombava, lotado. Bombava, era lotado, muitos artistas saíram dali, muitos grupos. Então, mas se via poucos negros, né? Aí depois veio o pessoal da Chic Show, depois veio o pessoal do William da Zimbábue. Então tinha problema. Tinha esses negros, mas era no segundo setor, né? O setor. Porque eu sempre digo o seguinte: o grande capital na indústria da música estava nas majors, estava nas gravadoras. E era das gravadoras. Estava lá nas gravadoras e tal. E eu não me lembro de ter visto, nessa época, nenhum pretinho, ou pior ainda, pretinha na gestão desse grande capital, que era o grande capital da música. Ou estou enganado? Não está enganado não. Não tinha, porque as gravadoras eram de fora. A EMI, né, da Rainha Elizabeth. A Warner de fora, americana. Então as gravadoras tinham esse poderio mundial de controle da música. Quando ela viu que esse setor aqui dos anos 90, o pagode explodiu no Brasil, que a gravadora, na verdade, cara, já vem desde os anos 50 no Brasil. Sim. Já ditavam cultura, ditavam moda, Copacabana, Chantecler. Já ditavam o que era ser e o que não ia ser, tanto de bom quanto ruim. Mas quando surgiu essa possibilidade dos anos 90, eu acho que eles falaram, pô, tem um nicho bacana popular, porque é popular. Até então era coisa meio de rock, né, coisa dos artistas estrangeiros, tal, aí era mais, né, Djavan, Tom Jobim, Gilberto Gil, era uma coisa mais conceituada. Quando veio essa massa dos anos 90 do pagode, os caras viram um nicho bacana. Falou, dá para ganhar dinheiro, só que não tinha esse povo negro que você falou, porque os gravadores tinham presidente, né, o pessoal, diretoria. Essa questão do negro entrou, eu acho isso, não posso estar errado, mas ao meu ver, a minha visão é essa, que eu acho que isso determinou foi o Jorge Hamilton, cara, quando ele botou a JWC. Sim. Quando ele criou a gravadora, que ele teve esse olhar do negro, voltado diretamente, aí as gravadoras abriram. O que o Jorge fez? É como o pessoal de clube faz com o jogador de futebol. Faz ali a peneirinha, né? Tem a base, e dali saem os jogadores para os grandes clubes. O Jorge Hamilton fez isso. Ele falou, pô, se eu trouxer isso aqui, quando o pessoal queria um grupo, queria um artista, eu tenho daqui, então eu vou plantar. E foi plantando. A gente fala muito do Gordon, da Motal, mas a gente esquece de falar do Jorge Hamilton. Jorge Hamilton, para vocês terem uma ideia, ele foi o Motal do samba. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro, um dos programas mais elitizados que tinha na televisão brasileira era o Amaury Júnior.
O Mauri Júnior era o cara que fazia social, eu me lembro de um dia ter ligado a TV, vou assistir ao Mauri Júnior, e no Mauri Júnior só tinha bacana. Só elite. Aí um dia eu tomei um susto. O Mauri Júnior estava transmitindo o aniversário do Jorge Hamilton na casa do Jorge Hamilton. Sim. Foi a primeira vez que eu vi um preto, lembra disso? Fazendo um programa especial lá no Mauri Júnior. Então a importância, Jorge Hamilton lançou Liana de Lima, lançou uma tonelada de artistas. Tinha o Arte Final, que era um grupo fantástico, o Arte maravilhoso. Final. Então assim, com a criação da JWC, ele abriu essa porta. Sim. Então, tanto é que a maioria de todos... Soweto, Catinguele, a maioria dos artistas dos anos 90 que foram para as grandes gravadoras foram através do Jorge Hamilton. Sim. Depois teve outros, aí o William fez a Zimbabwe e tal, Chic Show, né? Five Star. Então, assim, mas o Jorge Hamilton acho que foi o grande caminho, né? A grande porta para isso. Sim. E dou o mérito para ele porque ele teve essa visão. A gente tem que ser justo, algumas pessoas não gostam, mas tem que ser justo. Ele foi o cara que realmente abriu essa grande porta. Agora, Mari, eu vejo muito dos artistas que viveram esse tempo de glória e de força, mas eu vejo muitos, com algumas exceções, mas eu vejo muitos muito empobrecidos. Sim. Apesar do sucesso, apesar de toda a repercussão, e apesar de ainda hoje as músicas ainda estarem na memória afetiva das pessoas, tem muita gente empobrecida. O que aconteceu? A gente tem pouca educação financeira ou dificuldade de lidar com a gestão do financeiro, ou a gente não teve de fato acesso? Eu acho que foi um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Estrutura familiar, né? As pessoas que estão à sua volta, porque quando você está com sucesso, você sabe muito bem disso, vem muita gente, né? Vem muita opinião, né? Tanto boa quanto ruim. Só que a nossa geração não tinha um preparo, isso eu acho que é cultural também, mas ela não teve um preparo, porque não conseguia enxergar o show business da maneira que era, né? Então hoje o menino estava andando lá. Primeiro parecia que nunca ia acabar. Parecia que não é um sonho que não ia acabar. Porém, todo sonho tem, né, início, meio e fim. Tem fim. Tudo tem início, meio e fim. Mas não, tirando algumas exceções, não aprenderam no meio do caminho como lidar com isso, né? Porque tem a fama, mas tem o ostracismo. E quando esse chega, como é que você vai lidar com isso? É como um jogador de futebol, ele está na fama, joga, mas um dia ele vai parar. Quando ele parar, ele vai fazer o quê? Como que ele vai lidar com isso? E aí tem um dos aspectos do racismo brasileiro é que os nossos jovens, o nosso povo não tem formação de gestão financeira. Não tem. Hoje está melhorando com a luta por cotas, por espaço, ação afirmativa, mas informação, as informações hoje correm com mais facilidade, mas o nosso povo não tinha formação financeira, educação financeira. Não tinha recurso para isso também. Sim. Então, quando o cara tocar um final de semana, por exemplo, fazia shows, chegar numa segunda-feira, numa terça-feira, o cara tava com um pacote de dinheiro na conta dele, o cara falou, pô, nunca vi isso na minha vida. A gente, com o caminhar das coisas, né, vou pular um pouquinho aqui, o pessoal dos anos 90, quando a gente já chegou numa certa fase, a gente começou a enxergar isso. Então a gente fazia muita reunião, eu digo a gente, assim, o Arte Popular sempre foi precursor de abrir coisas novas, sim, né? Fomos massacrados muitas vezes por isso, mas também fomos abraçados. Então a gente sempre fazia reunião, falava, cara, vamos guardar dinheiro, vamos aplicar aqui. Muitas das coisas que o Arte Popular fez foi investimento do próprio bolso. A gente brigava com gravadora, peitava a gravadora, não vamos fazer, então a gente vai fazer, a gente fazia do bolso. Então a gente sempre investiu na nossa carreira. Porque nós enxergávamos que a nossa carreira não ia acabar no 95, 98, ela ia durar mais. E muitos grupos não quiseram fazer parte dessa visão, quando a gente colocava, porque tinha aquela coisa do milindre, né? Muito milindre. Mas foi fulano que falou, então vamos fazer. Cara, não é pela gente, competição. É por um todo. Sim. A gente falava por um todo. E hoje o que acontece no sertanejo, era uma coisa que a gente batia muito nos anos 90. Cara, a gente se não se unir agora, lá na frente, vai faltar.
Vai faltar. A gente chegou a fazer uma reunião na gravadora, eu, Leandro e o Tchalinho, com todos os cabeças do grupo, todos os cabeças dos grupos que estavam na imagem na época, Soeto, Exalta Samba, Negritude, tinha Matéria-Prima, todos os grupos que estavam lá. Falei, gente, vamos fazer um movimento assim, 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 assim. Não, isso não dá certo, isso não sei o que, isso não sei o que. E hoje o sertanejo faz isso. Nunca fomos ouvidos. Então a gente sentia que essa falta de preparo um dia ia pesar. Porque os caras achavam que o dinheiro não ia acabar, mas o dinheiro acaba, né? Sim. O dinheiro acaba. Sim. O tempo acaba. Agora, o pagode dos anos 90 também trouxe uma outra novidade para a juventude. Era a primeira vez, talvez, de maneira mais pop, que o jovem negro brasileiro se deparava com a foto de um pretinho com as meninas gritando, né? Como um símbolo de beleza, como uma possibilidade de beleza. Eu me lembro muito, tanto do Negritude quanto do Catiguelê, vocês mesmos e tal. E isso era novidade. Pode parecer hoje para as pessoas de hoje que era uma bobagem, mas naquela época de capa bem produzida de negros bonitos, a gente via os americanos. O Marvin Gaye, o Lionel Richie, a Diana Ross, né? O pagode trouxe um pouco disso para as capas de disco no Brasil. A gente teve essa preocupação. Eu posso falar com mais propriedade porque eu cuidava das capas do Arte. Então, como eu sou designer, então a gente sempre criou. E a primeira capa que nós temos do Canto da Razão já foi revolucionária. Porque eu falei, gente, a gente precisa botar foto na capa. Vamos botar o nome, a gente precisa trabalhar o nome, a marca. Tanto é que a nossa primeira capa do Canto da Razão é o Arte Popular, que a gente brinca, né, bilhete de sequestrador, né, que tudo coladinho as letras, que eu fiz manualmente. E vamos botar a foto na capa, na contracapa. Tinha um encarte na época, que era legal, você vê o encarte, as letras de música, tudo. As informações que tinham ali. Então isso foi um conceito que a gente foi imprimindo no decorrer da nossa carreira, para que o mercado tivesse coisas diferentes do que já tinha. Claro que tem influência americana, a Negritude, né, ela é uma influência americana muito grande, mas isso é legal, porque a gente passou a dar possibilidade para o outro que estava atrás das câmeras, as pessoas que viam a gente, falar, pô, aquele petinho lá é legal, hein? Pô, que legal essa capa, que legal essa roupa. Você falou uma coisa postura, importante, cara. Vocês tinham influência do soul e do R&B americano na condução das coisas, da música? Muito, cara, porque assim, o Arte Popular é uma bacia de cultura, gente, né? Então, quando a gente formatou o grupo, cada um tinha um gosto musical. Eu gosto muito de samba, eu gosto de MPB, eu gosto de música negra, africana, gosto de música R&B. O Evandro era um cara que curtia muitos bailes, porque a nossa influência do baile vinha disso. Então a gente pegou um pouco, o Tchalinho já é caipira, já é do mato. Então a gente pegou um pouquinho da cultura de cada um e formatou o grupo. Tanto é que nos anos 80, cara, a gente tocava a música da Bahia, a gente trouxe a lambada, o pagode. Então toda aquela mistura que a gente estourou nos anos 90, a gente fazia nos anos 80. Sim. Já fazia na noite isso. Quando a gente teve a possibilidade de gravar, foi nos dada a possibilidade de lançar um disco, a gente colocou aquilo que a gente já fazia em prática, né? E por isso que a gente acha que sobrevive até hoje por causa dessa nossa miscigenação musical, né? Sim. Que eu acho que deu uma longevidade para o grupo foi isso. Não ficar na mesmice, a gente sempre está se renovando. A gente pensa, o Leandro é uma grande antena, né? Que a gente dá as ideias, ele capta essas ideias, transforma nisso na prática. Então a gente tem, e até hoje a gente é assim, né? E você acompanhou nossa carreira por muito tempo, você via que nos shows a gente sempre tinha uma loucura, né? Eu vou contar um fato rapidinho aqui que eu acho engraçado isso para as pessoas, nossos amigos que estão assistindo aí. Tinha show que a gente chegava em Parque do Carmo, lembra quando tinha o Parque do Carmo? Lembro, Rádio Cidade, os shows. Aquele show maravilhoso, cheio de gente. Cara, o que a gente vai fazer hoje de novo? A gente não premeditava, não pensava antes, pensava no dia, na hora. Beleza, hein? A gente olhava e ia no palco, falava para os outros como é que estava. Ixi, está lotado. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. Porque o show passado a gente fez tal coisa, esse não pode repetir. Vamos mudar o repertório, já fazer repertório na hora, mudava o repertório. Como é que a gente vai entrar? A gente tinha as capas, né, aquela coisa. E esse dia no Parque do Carmo, cara, era um show, tinha 250 mil pessoas aquele dia. E a gente era a atração principal. Aí eu lá olhei no palco e falei, cara, tem muita gente, né? Como é que a gente vai entrar? Aí nisso, como é que a gente vai entrar? Cada um dá uma ideia, passa um bombeiro. Aí eu olhei o bombeiro, falei, tive uma ideia.
Eu falei, eu vou colocar, se abraçarem, né? Tive uma ideia. Falei, cara, passou um bobeiro aqui, os caras têm uma maca, vamos entrar de maca, velho. Os caras, como você tá louco, mano? Vamos entrar de maca. Põe os capuz no hold, no celinho e no nilão. Os caras entram, pega mais os meninos da produção do som, entra como se fosse a gente. Só que eles vão carregando a gente na maca, cada um com uma maca, só que eles vestidos com a capa preta como se fosse a gente. Aí no momento eles põem a maca no chão, quando a gente tem a abertura do show, na hora que eles tirarem a capa, vão ver que não somos nós, né? O povo vai dar uma murchada e a gente levanta da maca. Olha a loucura, o grau de loucura que a gente tinha. Então essa época dos anos 90 nos possibilitou criar coisas que jamais iriam passar na cabeça de qualquer artista no palco do showbiz. E que talvez essas loucuras, sendo boas ou ruins, todo mundo vai ter uma visão diferente, o que nos trouxe até hoje aqui, né? E é engraçado que hoje, nós com 50 e poucos anos, a gente não vai fazer mais essas loucuras, né? O joelho nem aguenta mais. Mas as pessoas ainda lembram, cara. Então essas coisas marcaram, o tipo de vestimenta, a postura da gente no palco, fora a nossa musicalidade, que é muito marcante, mas a maneira que a gente... samba bem diferente, né? Que tinha outros elementos que... Eu não consigo ver um grupo parecido, com a musicalidade parecida com a arte popular. Eu acho que por conta dessa riqueza musical de cada um, e a gente colocou tudo dentro do caldeirão, acho que formatou muito, porque como músicos, cada um foi desenvolvendo dentro do seu instrumento uma característica muito única. O Tchalinho tem um jeito único de tocar pandeiro dele, que foi inspirado no Bira, presidente. Eu, como sou percussionista, eu sempre tento colocar outros elementos, outra maneira de tocar num determinado instrumento. Então, para mim o tantã, o tantã é um instrumento de samba. Peraí, mas ele pode ser instrumento de outra coisa, não precisa ser só de samba. Claro. Então eu trouxe outras informações musicais para dentro do instrumento. Eu fiz o caminho inverso. Então, eu lembro que teve uma gravação que eu fui fazer uma época, o cara falou, pô, Mário, quando você toca tantã parece que tem uma bateria aí dentro. Eu falei, mas é isso aí. Eu coloquei a bateria aqui dentro, só que eu vou usá-la no momento adequado. Então é a maneira de se construir a sua identidade, né? Além de músico, além de arte popular, você sempre foi empreendedor, você sempre enraizou por vários caminhos, desde as artes plásticas, né? E você tem também uma linha de instrumentos, né? Que você criou, que fala um pouco disso, de seu mal empreendedor. Poxa, cara, a arte sempre fez parte da minha vida, né? Eu sou estágio de formação, fiz artes plásticas, sou designer. Cara, e a arte foi o caminho inverso, né? Porque eu vivia da arte. Aí, nesse país, viver da arte é muito difícil. Eu trabalhei em agência há muitos anos. E depois, quando entrou a música na minha vida, eu comecei a deixar um pouco a arte de lado e fui para a música. Deu certo? Fomos. Mas eu sempre trabalhei com a arte paralelo à música. Então, em 2017 surgiu essa oportunidade. Eu criava muitos instrumentos, né, para mim. Né? Eu não gostava de instrumento tal, de fulano, de beltrano, eu pegava, desconstruía, criavam para mim, desde o design até a sonoridade. Em 2017 eu conheci um pessoal, que eu tinha um projeto guardado de instrumento. O que eu pensava, Antônio? Eu via que o músico, o show business, era tudo a mesma coisa, a mesma plástica no palco. Eu falei, cara, isso tem que mudar. Por que o negro tem que ter um instrumento ruim e o cara que tem uma condição melhor tem que ter um instrumento melhor? Não, o instrumento tem que ser bom para todo mundo, porque todo mundo faz música. Se é branca, se é negra, se é verde, se é preta, é música, seja qual ela for, mas você tem que ter condições para isso. Então a partir disso eu criei a linha Gueto, que é da Luen, a linha Gueto, e que eu trabalho desde a sonoridade do instrumento, o design, a estrutura, para o músico ter sempre um instrumento de qualidade. Porque se o cara que está começando hoje, não é profissional, não tem condições de ter um instrumento bacana, mas se ele tiver acesso a esse instrumento, ele vai estar no mesmo padrão do profissional. Então daí surgiu a linha Gueto. Em 2017, a empresa Luen que me abriu essa porta para desenvolver o projeto, coloquei esse projeto em prática, foi para a rua, hoje nós temos 8 anos com a linha, um sucesso. Hoje 80% do músico profissional e do pessoal do samba usa a minha linha, graças a Deus. É mesmo? 80% do pessoal, eu fiz, né, grandes coisas que eu criei dentro do instrumento, alguns ajustes, né, tecnologia, mudança de estrutura, tudo, e hoje o instrumento é um dos mais requisitados assim no meio
musical. E você percebe que é novidade? Quando eu falo dos anos 80, 90, nenhuma presença de negro na gestão. E hoje, por exemplo, você é uma testemunha, você é um personagem desse novo caminho. Quer dizer, você pensar que a tua música pode gerar outros produtos. Como, por exemplo, uma linha estilizada e personalizada de instrumentos. Sim, isso foi importante porque o mercado desses caras que fazem instrumentos, dos produtores, a Luem hoje, ela é a maior empresa da América Latina de percussão, é a maior empresa do Brasil, tem 40 anos, é a maior fábrica da América Latina. E ninguém conhecia no Brasil. Olha que louco, ninguém conhecia. Quando eu comecei a fazer Alligator, o pessoal falou, pô, Mário, Luem, quem é essa marca, cara? Nunca vi. Porque sempre tinha Contemporânea, a Golpe, Redenção, são marcas mais antigas. Falei, cara, mas o conceito tem que ser mudado, sabe? Porque a gente olha, tá tudo igual. Tá tudo igual. E você que tem um privilégio maior, você consegue ter um instrumento bacana. Aquele que pequeno ali não tem, cara. E ele é tão bom quanto você, por que ele não pode ter? Então daí partiu o conceito. Então, quando isso foi inserido no mercado, tive muito pontapé, nego brigou comigo, ligava pra mim, me xingava, você tá louco, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, é um conceito. O conceito vai demorar, mas ele vai pegar. Ele vai ser entendido, compreendido. E fomos. Hoje, as marcas inverteram. Hoje, os caras, a gente passou a ser concorrente para ser uma referência. Olha como é louco o processo, né? Sim. A gente passou a ser uma referência. Então, hoje, as grandes marcas estão ligadas no que a gente faz para estar no mesmo patamar. Então, o que aconteceu com o mercado? O menor, o médio, o grande trabalham no mesmo padrão. Sim. Acabou o problema. Muito bom. E, então, essa coisa da arte é muito inserida comigo, cara. Eu acompanho muito, eu gosto, você sabe, eu gosto da antiguidade. Tenho minha linha de trabalho com antiquário há muitos anos. Então, essa coisa da arte vem muito presente na minha vida. Eu não consigo deixar arte e música mais separado. Porque são duas coisas que são arte, né? Tudo música e arte é arte. Mas eu não consigo deixar elas separadas mais. Caminha muito junto. Quando eu faço um projeto, a gente fala, pô, mano, você não vai tocar, pô, mas você não vai pintar, pô, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então tá muito sério, não tem jeito. Eu adoro isso. Pois é, Mário, é muito legal conversar com você, ouvir um pouco da história. Certamente a gente pode chamar você porque muitas vezes, porque a gente tem muita história para contar. Ixi, só aqui na minha cabeça passou 10 mil perguntas. Fora que a gente já viveu, né? Fora que a gente já viveu, pode contar. Se as paredes falassem das coisas, cara, né? a gente passar madrugadas ouvindo música, né? Foi muito prazeroso. Mas eu queria que Mali, aqui, olha ali, ó, ali está um Mali com 20 anos de idade. Ali, ó, começando tudo de novo. O que você daria de sugestão? Porque conselho, meu pai me dizia que se fosse bom, todo mundo vendia. Mas a gente pode dar um toque, né? Pode. Dar um toque. Então você que tem 20 anos hoje, está começando a sua vida, tem um sonho, primeiro não desista do seu sonho. Acredite, persevere, mas se aplique, tá? Crie conhecimento, se dedique àquilo que você quer, que você vai chegar lá. Mas vai ter caminhos difíceis, vão ter glórias, vão ter derrotas, mas você não pode desistir. Eu não desisti. A gente aprende no caminho, nem sempre a gente tem razão em tudo que a gente faz. A gente está sempre aprendendo. Eu estou com 56, estou aprendendo. Mas você com 20 vai aprender muito mais, porque você ainda vai viver mais para isso. E vai viver outras coisas, outras experiências. Então assim, é só se aplicar e se dedicar ao que você gosta. Estude, porque sem estudo a gente não faz nada. É isso aí. Depois dessas belas palavras do meu amigo Mali, não tem mais nada para falar. Quero dizer o seguinte, continue com a gente, continue no Afrofuturistic Magazine, a sua revista de conteúdo sobre o nosso povo, sobre a nossa cultura e sobre as nossas perspectivas. Até mais. Amém.